Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao evento A Revisão da Vida Toda, a decisão. Os colegas vão chegando por aqui, bastante gente já chegando surpreendentemente. Hoje, nessa aula, né, podemos chamar assim, uma aula sobre a revisão da vida toda, eu quero te mostrar como se tornar um especialista na tese revisional. Ao contrário do que parece ser, não é? A revisão da vida toda está longe de terminar, ainda temos muitas polêmicas. Boa noite a todos, pessoal passando por aqui, gente de Salvador. Ao contrário do que parece, a revisão da vida toda está longe de terminar, então. A gente tem bastante polêmica para resolver ainda e muitos casos para trabalhar na revisão da vida toda. E é um pouco disso que eu quero trazer para vocês aqui hoje, não é? Vocês já conhecem o professor Sérgio há bastante tempo. Eu que falo de cálculos previdenciários há pelo menos uns 15 anos. Gosto de dizer que tive a sorte de começar no direito previdenciário e também nos cálculos previdenciários. Eu nunca fiz outra coisa. É claro, a gente como advogado... Boa noite, professora Ana, boa noite, Vera. A gente, como advogado, trabalha em outras áreas do direito, obviamente, não é? Atua no direito das famílias, alguns colegas atuam no direito tributário. Estão vendo que eu estou até ligando um ar aqui, né? Alguns colegas atuam no direito tributário, enfim. Mas a minha felicidade foi sempre poder trabalhar com cálculos previdenciários. O destino me jogou para esta área, desde o início da minha advocacia, e obviamente a gente vai desenvolvendo a expertise a partir disto. E eu quero trazer um pouco de toda essa informação que eu acumulei ao longo do tempo para vocês, e aí especificamente na revisão da vida toda, tá? Essa aula hoje vai ser transmitida exclusivamente pelo Instagram, depois a equipe vai verificar se vai ficar salvo ou não, mas hoje exclusivamente pelo Instagram. E eu estava dizendo, né, já que como especialista em cálculos previdenciários, livros publicados, tem até um livro aqui atrás de mim, aqui, ó, o passo a passo do cálculo do benefício e o cálculo de liquidação no cumprimento de sentença, tive a felicidade então de acumular muita experiência para poder trazer aqui para vocês, e muitas histórias também, não é? E na revisão da vida toda, tem algumas coisas que chamam a atenção da gente, né? Eu fiz uma postagem outro dia e um colega me criticou, acabou me criticando pelo dado que eu trouxe naquela postagem. Eu estava falando exatamente sobre revisão da vida toda, sobre a quantidade de processos que nós temos em andamento sobre revisão da vida toda e o que ainda é possível fazer, né? Qual o número de segurados que estão com benefício em manutenção e que a gente pode trabalhar revisão da vida toda. Esse é um dado importante, muito pouco comentado. Para vocês terem uma ideia, o dado que eu trouxe era sobre a quantidade de benefícios em manutenção no INSS. Nós temos aproximadamente 36 milhões de benefícios em manutenção. Se a gente for considerar os benefícios cessados, né, benefício de pensão por morte, por exemplo, que também... benefício cessado, o que eu quero dizer que foi convertido em outro, e também benefícios cessados segurados que faleceram sem deixar dependente, e agora as revisões de benefícios eu posso fazer como herdeiro do segurado, aquele segurado que faleceu sem deixar dependente, eu posso trabalhar a revisão da vida toda através dos seus herdeiros. É claro que com as suas peculiaridades, mas se a gente considerar os benefícios cessados que não foram transformados em outros, são, segundo dados do INSS, 50 milhões de benefícios previdenciários. Mas eu não costumo incluir os benefícios cessados para fins de revisão da vida toda. A ideia é trabalhar com os benefícios em manutenção. E os benefícios em manutenção, já é um dado interessante para a identificação de revisão da vida toda, a gente tem 36 milhões de benefícios previdenciários. E o que tem de mais curioso, comparado a esse número de benefícios em manutenção, é a quantidade de processos em andamento tratando sobre revisão da vida toda. Se eu considerar a quantidade de benefícios em manutenção com o número de processos é ínfimo em relação a 36 milhões de benefícios em manutenção. É claro, gente, não estou querendo dizer aqui
que os 36 milhões de segurados terão direito de revisão da vida toda. Não é isto. Obviamente, desses 36 milhões, muitos deles já estão abarcados pela decadência, né? Então a gente já reduziria bastante o número. Tem muitos segurados que, embora estejam no período do prazo decadencial, no lapso temporal da revisão da vida toda, a inclusão dos salários anteriores a 94 não vai gerar um proveito financeiro, uma vantagem financeira na revisão. Também temos que considerar as aposentadorias por idade dos trabalhadores rurais, principalmente os segurados especiais, que esses dificilmente têm revisão da vida toda, os benefícios por incapacidade, que geralmente estão afastados da revisão da vida toda. Mas vejam, dos 36 milhões, a gente ainda vai ter um número, feitas todas essas considerações, teremos um número interessante de segurados com revisão da vida toda. Tanto é verdade que todos os dias aqui a gente tem clientes chegando no escritório e na conclusão a gente identifica que ele vai ter direito de revisão. Então eu quero dizer que tem muita gente recebendo benefício previdenciário que possui direito de revisão. Mas, para fechar essa história, a gente tem um dado que é do TRF3, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que no mês de agosto publicou, através do Centro de Inteligência da Justiça Federal, uma nota técnica, número 18, que concluiu haver na Justiça Federal da Terceira Região 12 mil processos tratando de revisão da vida toda. Gente, sem noção disso? 12 mil processos? E o CNJ publicou posteriormente o número de 28 mil processos de revisão da vida toda em todo o Brasil, no âmbito nacional. Não é possível. Claro que daqueles 36 milhões de benefícios de manutenção, nem todos eles eu vou poder trabalhar a revisão, não é isso que eu quero dizer. Mas não é possível que não tenham sobrado, vamos ser otimistas demais, 5 milhões de benefícios previdenciários para revisar na vida toda. Se eu só tenho 30 mil processos em andamento, então o saldo é bastante interessante de processos que eu posso trabalhar. Então essa é a ideia. Eu quero dizer para vocês que revisão da vida toda é ainda um mar de oportunidades muito pouco explorado. Perfeito? Obviamente que esse número de 28 mil processos trazidos pelo CNJ, ele já está um pouco desatualizado, porque isso faz uns 2 meses mais ou menos, né? Então, vamos dizer que hoje eu tenha 40 mil processos em andamento, ainda é muito baixo. Ainda é muito baixo esse número e a gente tem muito para trabalhar, buscar esses clientes, que têm direito de revisão da vida toda. E aí, com base nisto, eu que sou especialista na revisão da vida toda, tenho um número de processos no escritório que passa dos 3 mil processos ajuizados, considerando parcerias, clientes do próprio escritório. É um número muito grande e não só na terceira região. Tem processos quase que em todas as regiões do Brasil em que atuo sobre revisão da vida toda. E aí fui obrigado a criar uma metodologia para desenvolver esses processos de revisão da vida toda. Uma metodologia prática, e transformei isso num curso de revisão da vida toda. Um curso prático sobre a revisão da vida toda. E para vocês terem uma ideia, já que a gente está falando de uma quantidade muito interessante de segurados que a Thelma disse, nos conte tudo, não deixe passar nada. A gente conta quase tudo, né? Se você juntar todas as vezes que eu falei, acho que já falei tudo sobre a revisão da vida toda. Aí considerando, eu quero chamar a sua atenção, primeiro eu chamei a atenção para o número de processos que é muito baixo, tratando de revisão da vida toda, e a gente tem muito para fazer ainda, mas para dizer para vocês que revisão da vida toda traz vantagens financeiras muito interessantes em alguns casos, tá? Vantagens muito interessantes. Algumas delas eu já... a colega dizendo aqui de Jaú, eu já trouxe muitos exemplos para vocês em aulas gravadas, mas tem 3 exemplos aqui que eu quero mostrar, quero trazer para vocês, mostrar aqui fica um pouquinho difícil, mas quero mostrar para vocês 3 exemplos. E, obviamente, não vou trazer os 3 exemplos lindos e maravilhosos, até porque nós temos revisões da vida toda que trazem ganhos muito elevados e revisões que trazem ganhos mais baixos. Mas na média a gente trabalha muito bem.
não é? Tem um caso bem interessante aqui de um cliente que se chama Seu Roberto, né? O Roberto, nós fizemos aqui a revisão da vida toda dele e, para vocês terem uma ideia, de forma estimada, a gente chegou à conclusão de que haverá mais ou menos um ganho de honorários contratuais de 150 mil. E, obviamente, que eu não estou falando aqui de honorários de sucumbência, estou falando de honorário contratual. Além dos contratuais, a gente tem os honorários de sucumbência que advirão destes processos de revisão da vida toda. A menos que eu esteja falando de juizado especial federal, aí acaba ficando um pouquinho mais complexa, né? Um pouquinho mais complexa. Eu desativei aqui os comentários porque eu não consigo acompanhar todo mundo, depois eu ativo. Quando eu chegar na parte de perguntas aqui, eu vou ativar novamente para vocês, porque preciso ouvir, tá? Preciso ouvir vocês. Então, o seu Roberto, ele é um aposentado por idade, que chegou aqui com benefício no valor de um salário mínimo. Ele que se aposentou em 2015, recebendo um salário mínimo. O seu Roberto, contando a história dele, já chamou muita atenção, porque ele é engenheiro, tá? Um engenheiro famoso, inclusive. Estou trocando aqui alguns nomes, tá? E recebe um salário mínimo de benefício. E quando nós fizemos a revisão da vida toda dele, a ideia é incluir os salários de contribuição anteriores a 1994, e o curioso é que os salários anteriores a 94 dele era de valores elevadíssimos, né? De valores elevadíssimos. Fizemos a revisão e o benefício saiu do mínimo para o teto da Previdência Social, com atrasados assim extremamente interessantes, né? Você imagina se aposentar em 2015 com R$ 788 e a revisão da vida toda eleva o benefício para R$ 4.663, o teto da Previdência Social à época. Os atrasados deste processo vão gerar R$ 150 mil de honorários em média contratuais. É claro, né, que a gente tem a previsão de modulação de efeitos nos embargos de declaração da revisão da vida toda, e pode ser que a modulação limite a quantidade de meses de atrasados que o segurado vai receber, mas por enquanto ainda não está definida a modulação de efeitos. Agora, professor, você trouxe um caso super interessante. Tá bom, nós não trabalhamos só com casos interessantes. O seu Jorge, o processo dele vai render atrasados bem menores, se considerado ao seu Roberto, de R$ 30 mil de atrasados. Ele que se aposentou em 2019 com R$ 1.050 de renda mensal inicial, a revisão da vida toda vai elevar o benefício dele para R$ 1.850. Mas vejam só, estamos falando aqui de algo de 80% de aumento no valor do benefício previdenciário. Gosto de dizer que não importa muito o número, né, a quantia que vai aumentar, mas o percentual. Gente, 80%. Quem vive com R$ 1.000 vai viver muito melhor com R$ 1.080, e a gente está pensando só na qualidade de vida do segurado da Previdência Social. É claro, né, não vamos ser hipócritas, que a gente não quer ganhar dinheiro com isso. Nós somos advogados, estamos trabalhando para entregar uma situação, uma condição melhor para o segurado. Esta é eu mostrei aqui então um benefício muito interessante na revisão da vida toda, e agora um benefício menos interessante, que aumenta 80% no valor do benefício, aumenta R$ 800. Tem revisões da vida toda que vão aumentar menos, R$ 200, R$ 300. Mas num terceiro caso aqui, é o caso da dona Elza, que se aposentou em 2017 também com salário mínimo, e a revisão da vida toda eleva o salário mínimo à época, que era de R$ 937. A revisão da vida toda eleva o benefício para R$ 3.041, com atrasados estimados de R$ 75 mil. Aí, de novo, eu estou falando só dos atrasados, aliás, só dos honorários contratuais. Você pode pensar ainda nos honorários de sucumbência, nos honorários iniciais, se você conseguiu cobrar, ou eventual cálculo que você cobrou. Enfim, eu poderia ficar aqui várias horas trazendo, já que o número de processos que o meu escritório tem é muito grande, eu poderia ficar várias horas conversando com vocês sobre números na revisão da vida toda, tá? Mas o que eu também quero mostrar é que esses segurados
vão ter uma vida ou já tiveram uma vida muito melhorada por conta da revisão da vida toda e que a gente consegue levar isso para outras pessoas, tá? Basta identificar no próprio escritório seu, é possível que você tenha uma carteira de clientes que são possíveis sujeitos de direito da revisão da vida toda. E aí vale a identificação de tudo isso, né? Obviamente, a gente precisa, dentro destas vantagens financeiras, identificar alguns segurados que serão muito mais beneficiados que outros, né? Então, já para te dar uma dica aqui, a aposentadoria por idade é um benefício mega interessante na revisão da vida toda e eu vou te mostrar como identificar isto. E durante esse nosso bate-papo, né, já estamos fazendo isto, você vai ter acesso ao passo a passo desse método que eu quero te entregar, né? É um passo a passo aqui prático para que você chegue a uma solução interessante na revisão da vida toda. E eu sei, né, que você deve estar pensando, pelo menos, sobre a dificuldade que tem na identificação de revisão da vida toda, e isso está muito relacionado ao cálculo previdenciário, né? Colegas escrevem para mim dizendo assim: professor, eu me sinto extremamente frustrado, impotente, sem saber o que fazer. Outro dia, uma aluna chegou até uma fala que me chocou bastante. Ela me disse: professor, eu me sinto burra. Eu disse: jamais, né? Até porque burro é aquele que pensa que sabe tudo, né? Então a gente tem sempre alguma coisa para aprender. E eu confesso para vocês que toda essa frustração que muita gente relata está relacionada à identificação e realização dos cálculos previdenciários. E vou dizer sinceramente para vocês que é um dos pontos mais complexos de todo o direito previdenciário e principalmente da revisão da vida toda. A revisão da vida toda envolve muito cálculo previdenciário, mas não matemática propriamente dito, né? Porque a gente tem mais dificuldade em identificar o que está em torno do cálculo previdenciário. Por exemplo, quais salários de contribuição eu vou utilizar no cálculo, o que eu faço com salários que não estão no CNIS, enfim. Esses problemas não estão diretamente relacionados à matemática, né? E eu também, no início da minha advocacia, me sentia nessa mesma condição, frustrado, decepcionado, impotente por não conseguir realizar os cálculos previdenciários. Mas ao invés de ficar me lamentando, né, criei um método a partir dos estudos que realizei desde o início da minha advocacia até aqui. Criei um método que eu gosto de chamar, para todos os cálculos previdenciários, o método passo a passo. Tanto é verdade que o meu livro se chama Passo a Passo do Cálculo do Benefício Previdenciário. E assim a gente consegue, com maior facilidade, transitar pela linha do tempo de cada tese revisional, de cada cálculo que eu for realizar. E me sinto lisonjeado porque ao longo desses quase 15 anos ensinando cálculos previdenciários, ensinei muitos colegas, né? Dei aulas, não é inestimável o número de alunos que eu ministrei aula. Certa vez numa instituição, num curso prático sobre revisão, tínhamos 5.000 alunos inscritos. Claro que nem todos assistem, estou falando de um único curso, né? Uma instituição específica. Já fizemos mentorias, né, para mais de 5.000 alunos inscritos, 3.500 alunos desses 5.000 assistindo ao vivo, né? Então, o sentimento que dá é de ter repassado tudo, toda a experiência, tudo que aprendi para esses colegas, e dentro desses assuntos sobre cálculo previdenciário está a revisão da vida toda. Mas também, eu estou aqui transmitindo para vocês o sentimento que muitos colegas relatam, né, de decepção, de dificuldade, de impotência. Já passei por isso, né? Eu vivi isto. E também me sentia frustrado, incapaz de realizar os cálculos previdenciários. Então, isso não é algo que traz demérito para os colegas. A gente precisa identificar, obviamente, as dificuldades e trazer solução.
né? E diante de todas as minhas dificuldades, o desejo que eu tinha era de conseguir resolver todos os cálculos previdenciários e conseguir transmitir isto para os colegas depois, né? E, obviamente, sempre tive vontade de me tornar uma referência nos cálculos previdenciários. Não sei se sou hoje, tá? Obviamente não sei se sou, mas consegui, através dos escritos, né, e também das aulas, levar muita informação para os colegas e aliviar a dor de cada um de vocês quando o assunto é a matéria relacionada aos cálculos previdenciários. E agora, depois de todos esses anos, né, estudando cálculos previdenciários, e obviamente você, se está começando agora ou começou há pouco tempo, no começo a gente tem que estudar muito mais do que alguns anos depois, né? Hoje eu vou acumulando conhecimento e, sinceramente, amigos, estou longe de saber tudo sobre cálculo previdenciário, mas muito longe, né? Porque todo dia a gente aprende alguma coisa. A minha mãe dizia, eu já acabei de mencionar a frase, mas ela dizia que quem pensa que sabe tudo é burro, porque a gente sempre tem alguma coisa para aprender. Mas, obviamente, se você está começando agora, vai ter mais dificuldade, vai ter que estudar mais. Se já trilhou um pedaço do caminho, começa a ficar mais fácil. E é por isso que nós vamos começar aqui. Eu quero ensinar para você, a título de revisão da vida toda, os 10 passos para uma revisão da vida toda perfeita. E eu não quero falar para você somente de cálculo previdenciário. Não quero ensinar somente cálculo, porque a gente também, para buscar uma revisão da vida toda perfeita, precisa trabalhar muito as questões processuais. Por exemplo, condições da ação. Né? Condições da ação. O que eu preciso saber sobre condição da ação? Legitimidade e interesse. Há muita polêmica e discussão sobre quem pode ajuizar a revisão da vida toda e se há necessidade de prévio requerimento administrativo, por exemplo. Tá? Isso não tem muito a ver diretamente com cálculo previdenciário. É uma questão processual que envolve diretamente a revisão da vida toda. Tá? Então aqui, eu quero facilitar a sua vida dentro da revisão da vida toda para que você não passe horas. Claro, você vai passar horas estudando, mas vamos otimizar essas horas, os seus dias, a fim de facilitar a identificação das regras e teses sobre cálculos previdenciários e também sobre um processo judicial previdenciário com maior eficiência, né? Buscar um resultado positivo com maior tranquilidade. Feitas todas essas considerações, né? Obviamente, agora vou trazer aqui algumas informações para você sobre a prática, o conteúdo deste nosso bate-papo. E sobre revisão da vida toda, é muito mais interessante saber o que não fazer, quais erros não cometer, do que o contrário. O que eu preciso fazer na revisão da vida toda? Eu tenho pensado muito ultimamente que a gente precisa se preocupar com o que não pode ser feito na revisão da vida toda. Obviamente, quando você descobre o que você não pode fazer, consequentemente, o que deve ser feito fica mais visível, né? E porque aquela ideia tradicional, né, de ajuiza a ação de revisão da vida toda, porque o seu cliente tem salários de contribuição anteriores a 1994 e deixa que o judiciário resolve se tem direito ou não, faz um cálculo de qualquer jeito, né? Isso não funciona mais para a advocacia previdenciária atual. A advocacia previdenciária evoluiu muito no direito previdenciário nos últimos anos, mas evoluiu muito. E a gente precisa lapidar o conhecimento. Por isso que a ideia aqui é dizer para você quais são os principais erros cometidos quando o assunto é revisão da vida toda. E aí, consequentemente, você não pode cometer esses erros. O que você não pode fazer? Eu listei alguns aqui para vocês, mas quero começar por um erro muito comum que é cometido. Por exemplo, importar o CNIS, importar os dados do CNIS dentro de um sistema de cálculo e esperar e acreditar no resultado que ele vai gerar para você. O que eu quero dizer com isso?
se você praticar cálculo de revisão da vida toda desta forma, eu tenho certeza que você vai ter resultados próximos de 100% equivocados. Porque eu preciso tomar cuidados específicos quando da realização do cálculo na revisão da vida toda. Não é algo que você pode simplesmente jogar para dentro de um sistema de cálculo e esperar que o resultado esteja correto. Não quero dizer para você, primeiro, não acreditar em simulador de cálculo. Muito pelo contrário. O simulador ele gera resultados precisos e você vai precisar dele, acredita em mim. Você vai precisar de um sistema de cálculo. Mas quero dizer para você, e falo isso com bastante frequência, que o simulador de cálculo ele te entrega resultados exatos se você levar as informações corretas para que ele faça o cálculo. Por exemplo, a data de início do benefício é em 2015. Se você colocar a data de início em 2017, vai gerar um resultado diferente, equivocado muitas vezes. E por que você não pode, por exemplo, importar as informações do CNIS e deixar que o sistema entregue o resultado para você? Primeiro, antes disso, eu estava dizendo, né, você vai precisar de um sistema de cálculos. Eu quero mostrar para você que a revisão da vida toda é um nicho específico que pode demandar muito da sua advocacia, porque você não vai fazer a revisão da vida toda apenas para os seus clientes. Você pode ter clientes em parcerias, você pode se especializar, e essa é a ideia aqui, em como fazer o cálculo na revisão da vida toda e realizar cálculos para outros escritórios, para outros colegas, porque a gente sabe que a advocacia previdenciária não, em sua totalidade, faz os seus próprios cálculos. Então, ainda é um nicho, e eu sou a prova viva disso, faço muitos cálculos para outros escritórios. E a utilização de um sistema de cálculo otimiza muito, permite que em pouco tempo você realize muitos cálculos previdenciários. Então, já é aqui algo que você vai precisar saber dentro dessa ideia de uma revisão da vida toda perfeita, que necessariamente você precisa de um sistema de cálculo. Mas ia dizendo que você não pode fazer a importação dos dados constantes no CNIS e pegar o resultado em planilha e juntar num processo de revisão da vida toda. Jamais você pode fazer isso. Primeiro porque há um erro muito cometido na revisão da vida toda, que é a ideia de alterar a espécie do benefício quando faz o cálculo. Ou seja, você não pode, se o segurado é aposentado por idade, quando for fazer o cálculo na revisão da vida toda, ele tem que continuar aposentado por idade. Eu não posso mudar a espécie do benefício. Esse é um fato incontroverso na revisão da vida toda. Não é? E ao longo da conversa a gente vai falar isso. É um ponto incontroverso. É indiscutível no processo de revisão da vida toda a espécie do benefício. Mas o sistema é capaz de gerar um benefício distinto do que aquele que o segurado é aposentado? É sim. Você pode, e já vi isto, erros gravíssimos, gerando resultados muito inferiores ao que o segurado poderia receber. O sistema importa os dados do CNIS, gera a contagem do tempo de contribuição, o segurado era aposentado por idade e o resultado que a gente tem é uma aposentadoria por tempo de contribuição. Não quero dizer que o sistema automaticamente fez isso, mas às vezes a pessoa escolheu incorretamente. Então veja, eu não posso mudar a espécie do benefício. E vou te ensinar, não é? Como não fazer isto, ou como fazer corretamente. Eu tenho como ponto incontroverso que manter a espécie do benefício previdenciário. Outra coisa, que também é um erro muito cometido, não só por quem está fazendo revisão da vida toda, mas eu já percebi isto em cálculos juntados no processo de revisão da vida toda pelo INSS. Qual é o problema? Alterar a relação dos salários de contribuição a partir de julho de 94. Este é um erro cometido assim num percentual gigantesco. Porque veja, eu disse que a espécie do benefício é um ponto incontroverso na revisão da vida toda. A relação dos salários de contribuição a partir de julho de 94 também é. O que é que se pretende na revisão da vida toda? O que se pretende na revisão da vida toda é incluir os salários de contribuição anteriores a 94. Deduz-se, então, que os salários posteriores a 94 serão mantidos
nos mesmos valores e quantidade que estão na carta de concessão. A menos que você esteja diante de cumulação de revisão. Você identificou que a relação dos salários pós-94 está incorreta, então precisa mesmo mudar a relação. Mas, regra geral, não. Se eu estou falando só de revisão da vida toda, eu tenho que manter todos os salários de contribuição a partir de julho de 94 como eles estão. Esse é um erro bastante cometido. E quando você utiliza um sistema de cálculo, pode ser que ele importe do CNIS, não que ele esteja equivocado, dizendo, ele vai importar o que está no CNIS. E aí gere quantidade e valores distintos do que está na carta de concessão. Mas a relação é um ponto incontroverso. Eu também quero mostrar isso para você, né? Um ponto de preocupação. Já imaginou se você tem uma carta de concessão com salários pós-94, todos pelo teto, e quando você importa do CNIS, vem tudo pela metade? Obviamente, a revisão da vida toda, que eventualmente seria interessante, pode não ser. Então, um erro cometido, outro, é alterar a relação dos salários a partir de 94, os salários que estão na carta de concessão. Isso você não pode fazer. Outro erro que também, infelizmente, é cometido, eu ia dizendo que o INSS costuma praticar, né, a alteração do valor dos salários de contribuição a partir de julho de 1994. E a gente vê isso com bastante frequência e eu quero mostrar para você como se defender disto. O segurado ajuiza a ação de revisão da vida toda, o INSS contesta e, eventualmente, agora os processos estão sobrestados pela decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas, até então, os processos estavam tramitando, com muitas decisões concedendo tutela de urgência para implantar o benefício revisto. Aí o INSS cumpre a decisão e implanta o benefício revisto e altera a relação dos salários a partir de 94. Então, veja, não é um erro que somente o segurado comete, mas o INSS também altera a relação do salário, só que você precisa identificar isto. Dá para corrigir? Dá, mas precisa identificar. E isto tem muito de cálculo previdenciário, porque a gente vai ter que analisar o cálculo apresentado, analisar a estrutura, identificar cada salário de contribuição, verificar a quantidade de salário a partir de 94, a quantidade de salário antes de 94. Enfim, é um cuidado que é indispensável para fins de revisão da vida toda. Estamos falando do que você não pode fazer. Você também não pode fazer é alterar o tempo de contribuição na revisão da vida toda. De novo, né? O que é que você quer com a revisão da vida toda? Incluir os salários anteriores a 94. É o único pedido da revisão da vida toda. Eu vou falar isso pelo resto da vida, né? Para não dizer pela vida toda. Você só quer incluir a relação dos salários anteriores a 94. O tempo de contribuição continua o mesmo. Mas, em 90% dos casos, quando você importa o CNIS para dentro do sistema, ele vai te gerar menos tempo de contribuição. Na maior parte dos casos, menos tempo de contribuição. Se você não ajustar o tempo de contribuição, eu também vou te mostrar como fazer isso, se você não ajustar o tempo de contribuição, aí vai acontecer um desastre na revisão da vida toda. Não é? Atenção ao tempo de contribuição, ele não pode ser alterado na revisão da vida toda. Você também não pode cometer o equívoco de realizar o cálculo de revisão da vida toda sem incluir todos os salários de contribuição no cálculo. Por mais absurdo que pareça, né, é bastante comum. O segurado junta um cálculo no processo de revisão da vida toda, mas ele não, como o próprio nome diz, é revisão da vida toda, de todo o período contributivo. Eu não posso juntar um cálculo que não considerou todos os salários de contribuição. E por que, professor, isso acontece? Porque o sistema importa os dados do CNIS e importa só o que está lá. E no CNIS não tem os salários de contribuição anteriores a 1982. E aí não tem jeito, eu vou ter que corrigir manualmente isto. Dá para resolver esse tipo de problema? Dá, mas é um erro que é muito cometido, mas você não pode cometer. Não é? Isso é imperdoável, este equívoco. Porque veja bem, pode ser que você faça a revisão da vida toda, incluindo os dados do CNIS apenas, e o resultado seja ilusório, o resultado seja muito mais vantajoso, mas no curso do processo,
o INSS vai se defender dizendo que você precisa incluir todos. E aí quando inclui todos, às vezes a revisão da vida toda não é interessante ou não é tão interessante. Então este é um ponto que também a gente deve se preocupar, né? O que eu não posso fazer? Considerar apenas os salários que estão no CNIS. E o que você também não pode fazer é não se preocupar com esses salários que não estão no CNIS, não se preocupar com a necessidade de provar o valor deles, de cada um deles, porque isso vai impactar no cálculo do benefício também. Outro ponto, que ainda, veja só, né? Eu estou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até agora 6 pontos, 6 coisas que você não pode fazer. O que a gente não pode fazer, e muita gente faz, é contar o prazo decadencial incorretamente. O que isso causa, professor? Isso causa uma ilusão, né? Muitos segurados têm direito de ajuizar a ação de revisão da vida toda, mas pela contagem do prazo decadencial que foi feito, parece que não tem. Né? É contar o prazo decadencial de forma incorreta. Usar os 10 anos a partir da data de início do benefício, quando na verdade não é. Existe um momento específico, que é posterior à DIB, que considera-se o marco inicial do prazo decadencial e você precisa se preocupar com ele. Não é? Contar corretamente o prazo decadencial, porque às vezes chega um cliente no seu escritório, vamos imaginar, a data de início do benefício do seu cliente é dia 4/10/2023. 4 não, vamos voltar um pouquinho, dia 1/10/2023. 2013, 1/10/2013. E hoje é dia 4/10/2023. Ah, já passaram-se mais de 10 anos, não posso fazer a revisão da vida toda. Tá certo isso? Não necessariamente. Pode ser que você tenha um cliente que se aposentou em 2010 e que hoje, 2023, 13 anos depois, tenha direito de revisão da vida toda. Então, a gente tem que estudar, aplicar corretamente a incidência e a contagem do prazo decadencial para fim de identificar, né, possíveis clientes de revisão da vida toda. Isto já acontece com bastante frequência. Né? E ainda eu quero te mostrar dentro deste estudo sobre os 10 passos para uma revisão da vida toda perfeita, a possibilidade de suspensão do prazo decadencial. Pode ser que hoje tenha um cliente no seu escritório que a revisão decaiu há 1 mês, mas por conta da suspensão do prazo decadencial, ele vai ter direito de ajuizar uma ação de revisão da vida toda. Mais um ponto aqui, do que tem muito a ver com o que nós falamos anteriormente, e aí está relacionado à petição inicial. Né? Está relacionado à petição inicial. O que você não pode fazer é não detalhar na petição inicial os pontos incontroversos e os pontos controvertidos. Isso está relacionado a... Estou falando de petição inicial, né? Isso que também faz parte dos 10 passos para uma revisão da vida toda perfeita. Né? Tem um passo dessa revisão que é a preocupação com a elaboração ideal da petição inicial, ou com a elaboração da petição inicial ideal. Né? A questão de objeto da demanda. Quais são os fatos? Os fatos você precisa relacionar. E quais são os fatos que realmente são controvertidos no processo de revisão da vida toda? E quais são os fatos que a gente não vai tocar, que são intocáveis, que são os incontroversos? Eu disse para você, por exemplo, que o tempo de contribuição na revisão da vida toda não sofre alteração. Então, salvo se você estiver acumulando o pedido, né? Não é o caso aqui do meu exemplo. O tempo de contribuição ele é um ponto incontroverso, só que você tem que dizer isso na petição inicial. O que é incontroverso? O que eu não quero discutir? Outro ponto, a relação dos salários de contribuição posteriores a julho de 94. São 2 pontos já que são incontroversos. Mais um que eu comentei. Eu não posso alterar a espécie do benefício na revisão da vida toda pura. Mais um ponto incontroverso. Tem mais. A data de início do benefício é outro ponto incontroverso. A alíquota do benefício é um ponto incontroverso. Então, professor, qual é o ponto controvertido na revisão da vida toda? Você já deve ter respondido. É a inclusão dos salários de contribuição anteriores a 94. É o único ponto que a gente vai considerar controvertido na revisão da vida toda. Mas
E eu sei, né, que o modelo de petição que eu utilizo no meu escritório tem circulado aí bastante, né? Mas é muito comum uma não preocupação com isto, discriminar na petição, delimitar o objeto da demanda. O que é que você quer alterar e o que você não quer alterar. Isso é importante, porque quando você delimita o objeto da demanda, o juiz não pode sentenciar sobre aquilo que não faz parte do seu pedido, sob pena de uma sentença extra, ultra ou infra petita. Né? Uma sentença que pode ser anulada, inclusive. Então é importante, e eu também quero ensinar isso para vocês, que na elaboração da petição inicial a gente discrimine o que é incontroverso, o que é controvertido. E vamos fazer isso dentro do estudo desses 10 passos da revisão da vida toda perfeita. E por fim, dentro desta lista aqui, um equívoco muito cometido é não abrir um tópico na petição inicial para falar de qual é o valor do novo benefício e como ele foi calculado. Isso aqui é um terror da revisão da vida toda. As petições iniciais, os processos estão tramitando com petições iniciais que nada falam sobre cálculo de benefício previdenciário. Dizem assim, basicamente, o segurado se aposentou filiado à Previdência Social antes da Lei 9876, o INSS calculou o benefício com base nos salários a partir de 94 e agora o STF disse que é possível afastar a regra de transição, aplicar a regra permanente e incluir os salários anteriores a julho de 94 no cálculo do benefício. Ponto. E já parte para os pedidos. Às vezes tem um tópico de tutela de urgência, mas pula o tópico necessário, indispensável, importantíssimo, de como e qual será o valor do novo benefício previdenciário, como será apurado. A petição inicial tem que ter um tópico. Qual vai ser o valor do novo benefício e como ele foi calculado? Quais salários foram considerados no cálculo do benefício? Aqueles que estão no CNIS, aqueles que não estão, o que é que você fez para chegar àquele resultado, né? Isso é bastante importante, a gente vai falar muito disso dentro desses 10 passos. Dentro desses 10 passos, a gente reserva um tempo importante para falar de como é feito o cálculo na revisão da vida toda, quais os pontos desse cálculo que eu devo me preocupar. Não é? Claro que não é uma coisa muito tranquila de fazer, não é? E por isso mesmo que a gente separa tempo para falar sobre isso. Agora, professor, por que você relaciona tudo isto como erros? Né? Como erros. Por que acho que eu listei aqui mais ou menos uns 10 erros cometidos, aquilo que você não pode fazer na revisão da vida toda. Porque isto gera, quando a gente comete erro na revisão da vida toda, a gente gera situações ilusórias. Valor de benefício na revisão da vida toda muito interessante, mas ao final do processo não vai ser tão interessante assim. Mas também temos casos em que o equívoco no cálculo da revisão da vida toda gera um benefício mais vantajoso, mas ao final do processo ou durante o processo vão se descobrir que não tem direito de revisão da vida toda, ou seja, a revisão não vai gerar vantagem financeira. A gente pode iludir o cliente, é trabalho desnecessário, né? Porque você vai atuar num processo de revisão de benefício que às vezes dura muitos anos e ao final descobre-se que a execução é zero, que não haverá vantagem financeira. E a gente não quer correr esse tipo de risco. Né? A pessoa vender a ideia de que o benefício vai ser elevado para o cliente e depois ele descobre que não. Né? Cria-se toda uma expectativa e depois há a decepção. E eu vou te trazer 2 exemplos aqui, dentro dos erros que você não pode cometer. O seu João chega aqui ao escritório e ele diz para mim, o seu João é advogado, por mais incrível que pareça, mas ele é advogado tributarista, não atua com direito previdenciário. Ele disse, olha, eu sou honesto, não sei nada sobre direito previdenciário, eu contratei um colega para fazer a minha revisão da vida toda e ele me apresentou esse cálculo aqui. Ele trouxe o cálculo, né? A revisão da vida toda gerou um benefício que saiu do salário mínimo para R$ 4.030. E ele disse, mas eu não estou muito satisfeito porque eu faço perguntas e não obtenho resposta. Ele é advogado, né? Pelo menos uma noção de alguma coisa ele tem. Né? E ele não obtinha as respostas ideais. No que você pode me ajudar? Eu fui contratado para fazer uma consultoria dentro, para analisar a revisão da vida toda dele. E cheguei à conclusão,
o seu João era aposentado por idade, é aposentado por idade, recebia um salário mínimo. Daí já dá para saber que pós 94 ele recolheu tudo pelo salário mínimo. Quando nós fizemos o cálculo da revisão da vida toda, a aposentadoria por idade dele saía do salário mínimo e ao invés de R$ 4.030 para R$ 5.580. Olha a diferença. O cálculo realizado pelo colega elevou do mínimo para R$ 4.030 e o cálculo que nós realizamos do mínimo para R$ 5.500. Onde estava o problema? Não é? O problema, eu relatei, o erro que você não pode cometer é alterar a espécie do benefício. Quando o sistema fez o cálculo, acho que identificaram, para no lugar de aposentadoria por idade, fazer o cálculo de uma aposentadoria por tempo de contribuição. O seu João tinha 25 anos de contribuição e todos esses 25 anos anteriores à emenda 20 de 98. E aí o sistema gerou um resultado para uma aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, na regra da emenda 20 de 1998. Porque ele já tinha direito adquirido lá. Só que eu falei para vocês, eu não posso mudar a espécie do benefício. Não posso mudar a espécie do benefício previdenciário sob pena de cometer esses equívocos. E aí ele teve um prejuízo aqui de quase 40. Prejuízo ainda não teve, né? Porque a gente vai conseguir resolver isso na fase de execução. Também quero ensinar isso para você dentro dos 10 passos. Eu vou conseguir resolver isso na fase de execução, mas por enquanto ele está com um prejuízo próximo de 40%. Gente, o cálculo dos atrasados dele até hoje são R$ 388 mil, né? Observada aqui a possível modulação de efeitos nos embargos de declaração. 388 mil, com valor correto. Com valor incorreto, a gente sofre uma redução que vai para 278 mil reais de atrasados. Mais de 100 mil reais a menos nos atrasados. Então é um tipo de equívoco que você não pode cometer, porque prejudica o segurado e o próprio advogado, né? Que vai receber menos de honorários contratuais, menos de honorários de sucumbência. Enfim, essa armadilha eu não posso cair. E o segundo exemplo, eu recebi uma ligação de um colega outro dia que disse para mim: professor, eu assisti sua aula e estou extremamente preocupado, não estou dormindo à noite nos últimos dias. Não consigo dormir à noite porque eu fiz um cálculo da revisão da vida toda, considerei as informações que estavam no CNIS, o sistema me apresentou, no CNIS apenas, né? O sistema me apresentou um resultado positivo na revisão da vida toda e agora eu descobri no curso do processo, fazendo o cálculo corretamente, considerando todos os salários de contribuição, que a revisão da vida toda vai reduzir o valor do benefício do meu cliente. E eu estou preocupado, porque eu vou prejudicar o meu cliente, posso ser responsabilizado civilmente por isso. Tem solução, professor? Pelo amor de Deus, tem, colega. Tem solução, eu vou te mostrar que tem. Não é? Esse benefício não vai poder sofrer redução. Existem duas saídas, na verdade, em que a gente consegue manter o benefício que o segurado está recebendo se o benefício revisto na revisão da vida toda for menor do que o benefício atual. Tem solução. É isso que eu quero mostrar para você. Ou seja, eu quero mostrar como você pode corrigir esses problemas antes de ajuizar a ação, identificar esses problemas antes de ajuizar a ação. Né? É isso que eu quero mostrar para você. Mas também quero te mostrar que em alguns casos é possível você corrigir o equívoco com o processo em trâmite ainda. Dá para fazer isso. Muita coisa a gente vai conseguir resolver na própria execução da sentença, né? na fase de cumprimento de sentença. Então vejam que é isso que eu quero mostrar para vocês. E qual é a ideia então? Eu sei que tudo que eu estou falando aqui é muito denso. Embora não pareça, eu acho que eu estou 30 minutos falando sobre o que você não pode fazer. Mas isto numa aula vai durar talvez 3 horas, né, aqui de batido para te mostrar todos esses pontos, e depois ainda a gente vai ter que se encontrar num evento ao vivo para que você faça as perguntas que surgiram da minha explanação. A gente precisa de muito tempo para fazer isso, mas não precisam se preocupar, né, não se desesperem, porque eu quero trazer para vocês um curso específico de revisão da vida toda na prática, onde eu vou mostrar esses 10 passos. Tá? Esses 10 passos. É literalmente um treinamento. Né? Eu vou treinar você para fazer revisão da vida toda. É um treinamento
é complexo, né? E não tem como ser diferente. Porque, vejam, eu estou falando aqui de problemas que vão gerar desvantagem ou algum efeito negativo no valor do benefício previdenciário. Só que a gente tem muita coisa advinda de momento anterior ao cálculo do benefício previdenciário. Porque veja, o que é que você precisa para ajuizar a ação do cálculo? Não, primeiro. Né? Tenho que identificar quem tem direito de revisão da vida toda. Quem é o sujeito, a pessoa que pode ingressar com a revisão da vida toda. Aí a gente está falando de condição da ação, condição por legitimidade, depois a condição tem por interesse de agir, e aí o interesse está relacionado, olha que interessante, o interesse de agir, que é a condição da ação, está relacionado ao cálculo. Aí eu posso responder agora para vocês que desde o início do processo eu preciso pensar no cálculo de processo previdenciário, né, de cálculo de benefício previdenciário, o próprio cálculo da revisão. Por quê? Eu não posso acionar o Poder Judiciário sem mostrar para ele que eu vou obter com a sentença de procedência uma vantagem financeira. Eu não posso elaborar uma petição inicial de revisão da vida toda, distribuir aquela inicial num processo, sem saber se o meu cliente vai ter o benefício aumentado. E essa é a pior de todas as fases. É o tal do interesse de agir por demonstração do proveito econômico. Então veja que desde o início da revisão da vida toda, eu já tenho que me preocupar com isso. Tá? Agora veja, dentro desse curso prático, eu quero detalhar para vocês aqui tudo que a gente vai aprender nesses 10 passos. O curso prático, que a gente vai discutir todas essas questões atinentes à revisão da vida toda, seja cálculo, petição inicial, outras questões processuais, utilização de sistema, execução da sentença, valor da causa, né? Tudo relacionado à análise de sentenças proferidas na revisão da vida toda, a gente vai trabalhar em 5 módulos. E aí, obviamente, são 5 módulos dentro do modelo, do método, os 10 passos para uma revisão da vida toda perfeita. O primeiro módulo a gente vai estudar as condições da ação. No primeiro módulo a gente estuda as condições da ação, que é exatamente o que eu estava comentando, né? Quem pode ajuizar e o que eu preciso para ajuizar. E o que você precisa é interesse, mas interesse sobre o aspecto do proveito econômico e demonstrar também a resistência da parte contrária. O INSS não quer revisar o meu benefício. Ele está resistindo revisar. Então eu posso ajuizar porque eu estou demonstrando o interesse de agir. No módulo número 2, aí tudo dentro das condições da ação, né? No módulo número 2, eu vou trazer para vocês os fundamentos da revisão da vida toda. No que consiste a revisão? Como eu consigo saber se o meu cliente tem direito ou não, o benefício dele está enquadrado num período ou não? Mas tem uma coisa interessantíssima que a gente vai estudar neste módulo número 2, que é o famoso divisor mínimo. O divisor mínimo é um ponto do cálculo previdenciário quase que ignorado no direito previdenciário, de tão desconhecido que é. Tá? Então nós vamos estudar aqui no que consiste o divisor mínimo e se ele continua sendo aplicado ou não na revisão da vida toda. E com base nisto, vamos estudar nesse módulo os votos proferidos na revisão da vida toda até agora, né? Até esse momento, o voto do relator, ministro Alexandre Moraes, e o voto da ministra Rosa Weber. E o bacana é que eu comentei para vocês, ainda que indiretamente, que a revisão da vida toda é mais interessante no benefício de aposentadoria por idade. Aposentadoria por idade é o benefício que mais sofre vantagem financeira com a revisão da vida toda, muito porque neste benefício há, com muita frequência, eu vou dizer para vocês, em mais de 60% dos benefícios de aposentadorias por idade, há incidência do divisor mínimo. E já vou adiantar aqui, a revisão da vida toda força o afastamento do divisor mínimo, por isso que a aposentadoria por idade é o benefício que mais se beneficia na revisão da vida toda. Tanto é que eu mostrei para vocês o caso do seu Roberto, que saiu do mínimo para o teto da Previdência Social. Da dona Elza, que também é aposentada por idade, saiu do mínimo para 70% do teto da Previdência Social. Tudo isso por conta do afastamento do divisor mínimo. No módulo número 3, a gente vai falar sobre decadência e prescrição. Né? Costumam dizer que
a decadência é o monstro do direito previdenciário e o assunto relacionado à decadência é a revisão de benefício previdenciário. Então aqui a gente vai estruturar o artigo, vamos desmembrar o artigo 103, que fala de decadência, falar do prazo, das hipóteses de incidência, como contar o prazo, eu posso suspender a decadência, posso afastar a decadência na revisão da vida toda, e também vamos estudar, porque influencia aqui os votos proferidos até agora nos embargos de declaração, e vamos realizar cálculos práticos de contagem de prazo de decadência. E por fim, mais interessante de tudo, são os módulos 4 e 5. Aqui nós vamos falar exclusivamente de prática. Primeiro vamos estudar os enunciados do TRF3 e os enunciados do STJ que falam sobre revisão da vida toda. Os do STJ até agora, né, não publicados ainda. Mas vamos praticar aqui revisão da vida toda com base na petição inicial. Vamos estudar, estruturar, elaborar uma petição inicial que você vai ter acesso também. E aqui, dentro desses dois módulos práticos, pensaram muito sobre o cálculo na revisão da vida toda. Tá? Os 5 módulos são esses de aulas gravadas. Depois, em módulos complementares, a gente vem em mentorias. Teremos 3 mentorias realizadas em 3 meses, portanto, uma mentoria por mês. Aqui você vai poder chegar ao vivo, online, tirar todas as suas dúvidas, trazer casos concretos, e numa parte da mentoria eu vou tirar para elaborar um cálculo de revisão da vida toda e, consequentemente, já fazer o cálculo do valor da causa. Esses módulos, 5 módulos primeiros gravados, você vai ter acesso a eles por 6 meses. Durante 6 meses você tem acesso a esses módulos gravados, tá? Aqui você vai poder assistir as aulas quantas vezes quiser. Quero assistir 100 vezes, dá tempo? Pode assistir 100 vezes. O acesso por 100 meses não tem limitação de número de acesso. As mentorias que eu falei para vocês serão 3 mentorias, uma por mês, durante 3 meses. E além disto, mais 2 coisas extremamente interessantes, né? Muita gente gosta. Eu vou disponibilizar 10 petições, 10 modelos de petições editáveis, todas relacionadas à revisão da vida toda. Petição inicial, réplica à contestação ou manifestação à contestação, manifestação ao cálculo do INSS, embargos de declaração contra a sentença, recurso de apelação, agravo de instrumento, as peças principais que a gente usa bastante nas ações de revisão da vida toda. E por fim, dentro da estrutura do curso, do que é que você vai ter à disposição, nós também organizamos aqui um aulão para explicar o que aconteceu no julgamento que ainda não terminou. Quando o STF finalizar o julgamento dos embargos de declaração, você vai ter um aulão onde nós vamos discutir o acórdão, não necessariamente publicado, né, mas o acórdão finalizado nos embargos de declaração. Assim a gente fecha um ciclo, né? Porque, veja, nós estamos falando de um curso que vai ser ministrado ainda durante o julgamento dos embargos de declaração. O que a gente quer fazer, aí parece que vai ficar um vazio, mas não vai, porque o STF, terminando o julgamento, nós vamos estudar todos os pontos, né, do acórdão, e aí marcamos uma data, todos os colegas que participaram do curso vão ter acesso a este aulão, onde a gente vai esclarecer tudo o que aconteceu no término do julgamento. Ah, professor, tá, estamos terminando aqui o nosso bate-papo. Como vai ser esse treinamento? Basicamente, eu já disse para vocês, o treinamento é online, pela plataforma Hotmart, né, muito conhecida, para alguns a plataforma mais segura do país, e as aulas gravadas já estão prontas e editadas, mas você que se fizer a matrícula no curso prático de revisão da vida toda, vai ter acesso ao material gravado, ao material de apoio na próxima segunda-feira, dia 9. E a disponibilização, primeiro nós vamos fazer uma aula de abertura, tá? Uma aula de boas-vindas, vamos dizer assim. Eu e a professora Ana Paula Fernandes vamos nos reunir na segunda-feira à noite, provavelmente às 19h, vocês serão comunicados, para um aulão de boas-vindas. A gente recepciona todos os alunos matriculados de uma única vez, para aquele sentimento, né, de sejam bem-vindos, aquela mensagem de boas-vindas.
e aí todo o material vai ser disponibilizado para vocês e posteriormente a gente vai marcar as mentorias. Serão 3 mentorias durante 3 meses, tá? E aí, eu já disse anteriormente, você vai poder acessar o conteúdo durante 6 meses, vai poder treinar, né? Isso é um treinamento durante 6 meses. Assiste quantas vezes você quiser, tá? Você pode estar pensando, né, que o que isso vai me trazer de retorno? Bom, eu já te apresentei 3 casos aqui. 3 casos, né, de honorários de valores elevadíssimos, de 2 deles de valores elevados, né? Outro menos, mas assim, ainda assim interessante. Você pode estar pensando, o que mais eu posso tirar disso? Gente, eu falei de honorários contratuais lá no êxito, tá? Mas a advocacia previdenciária não pode viver só de honorários do êxito. Eu preciso cobrar honorários iniciais sempre, professor? Não, quase sempre, né? Tem situações de segurados que estão numa dependência econômica muito extrema, obviamente a gente não vai cobrar, tá? Mas sempre que possível, amigos, cobrar honorários advocatícios. E quanto eu posso cobrar, professor? Olha, eu costumo falar sempre em média, né? Uma ação de revisão da vida toda, você deve respeitar aí a tabela de honorários do seu estado, né? Sempre que possível, mas a gente também tem advocacia pro bono. Então eu falo na média de honorários de R$ 2.500 de honorários iniciais. Tá? Não é que é possível, é necessário. A advocacia vive disso, todo mundo vive disso, né? A gente vive de honorários. Então trabalhar sempre no êxito é ruim para a advocacia previdenciária. Então eu digo, aconselho, sempre que possível, cobrem honorários iniciais médios para revisão de R$ 2.500. Tem situação que você vai cobrar menos, tem mais, né? Tem situação que você vai cobrar menos, tem situação que você não vai cobrar nada, por isso que na média fica aí em R$ 2.500. Eu nem estou falando só dos honorários iniciais, tá? E já vou aqui antecipar, você pode estar perguntando, tá bom, professor, fala quanto que eu vou desembolsar no curso. Olha, se você conseguir cobrar honorários iniciais de R$ 2.500, isso corresponde a 5 vezes o valor do curso, tá? Falando de um único caso, você tem uma ação de revisão da vida toda, cobrou honorário inicial de R$ 2.500, você já tem 5 vezes mais do que o curso custa, já estou adiantando para vocês. Então, na segunda-feira, dia 9/10, numa aula de boas-vindas, todo o material gravado e de apoio será disponibilizado e você assiste por 6 meses, quantas vezes quiser. Quero assistir 5 minutos por dia, ou quero maratonar, né, tipo Netflix, fique à vontade aí. Para fazer dentro dos 6 meses. Eu falei da quantidade de módulos que a gente vai ter, né? Os módulos 1, 2, 3, 4, 5, mais os módulos complementares, mas você ainda vai ter, se fizer a matrícula no curso, bônus, tá? Vai ter bônus. 2 bônus aqui. 2 bônus e um super bônus. O primeiro, na verdade 3, tá? O primeiro englobam 2. Primeiro deles, eu falei que você precisa de um sistema de cálculo para realizar a revisão da vida toda. E não só para fazer a revisão da vida toda. Para fazer a liquidação de sentença, valor da causa, cálculo de renda mensal inicial. E para isso, para facilitar aqui os seus estudos no curso prático de revisão da vida toda, você vai ter acesso ao IEPREV Calc, que é o sistema de cálculos previdenciários do IEPREV, coordenado por mim, estou diretor de cálculos do IEPREV, vai acessar por 30 dias gratuitamente. Então, está praticando o curso? Aí você vai ter acesso aos 30 dias a partir do momento que fizer a solicitação e ela for liberada. E aí você pode escolher, eu estou assistindo às aulas, vou esperar para fazer a solicitação quando eu chegar no cálculo, na hora do cálculo, né? Bacana. Fiz o teste, testei por 30 dias, usei por 30 dias, gostei, quero assinar. Desconto de 30% para assinar o IEPREV Calc, tá? Que é, obviamente, eu sou o diretor de cálculos do IEPREV, este é o simulador de cálculos que nós vamos usar lá na mentoria para fazer o cálculo de revisão da vida toda. E o bônus 2, né? A professora Ana Paula deve estar aí. Eu já vou liberar aqui os comentários, viu, Maurício? Vou ativar os comentários. Quem quiser perguntar sobre o curso, e aí, Maurício, me socorra. E eu falei da professora Ana, eu abri os comentários para ela
ela se manifestar aqui, porque o bônus 2 é o mais legal de tudo, né? O bônus número 2 é um curso com a professora Ana Paula Fernandes, que é vice-presidente do IEPREV, que vai tratar sobre análise de quinis. Puxa vida, isso é um complemento fantástico para o curso prático de revisão da vida toda. Eu ativei os comentários aqui, vi que tem muita gente me seguindo. Gente, aqui ó, quem não me segue ainda, quem não segue o professor Sérgio, clique aqui, tá? Vai aparecer o meu nome, nem precisa sair da live, já começa a seguir diretamente. Marcos perguntou, será feito pelo site do IEPREV? O cálculo sim, tá? Por isso que nós vamos liberar aqui um bônus de acesso por 30 dias gratuito. Solicita e testa. A professora Ana vai ministrar um curso sobre como analisar o quinis. Puxa, isto é super importante. Ó, ainda tem o super bônus, hein? Tem um super bônus. A análise do quinis, ela é fantástica, porque a gente na revisão da vida toda tem muito problema com o quinis, né? O problema mais famoso é a ausência dos salários de contribuição anteriores a 1982. Né? Esse é o maior problema. E aí a professora Ana vai passar por isso. Os famosos indicadores de pendência que existem no quinis, né? Ela vai falar sobre tudo isso. Salário de contribuição abaixo do mínimo, o que fazer, posso considerar abaixo do mínimo, preciso complementar, preciso ajustar ou não, enfim. Tá? É um curso fantástico. A professora Ana tem um livro bem bacana sobre recolhimento de contribuição em atraso e passa bastante por isso. E o super bônus? O super bônus é um super bônus, né? Não está à disposição de todo mundo. Você viu, professora Ana, que eu dei uma alisada aqui no seu ego, né? Esse é o melhor curso de análise de quinis do mundo. E o super bônus, além do simulador de cálculos por 30 dias, além do desconto de 30%, além do curso da professora Ana, tem um super bônus. E antes do super bônus, a pergunta do Lucas, vai aprofundar sobre os salários anteriores a 82 e sua inclusão? Vou. Essa é a maior dificuldade de todo mundo, Lucas. Tá? E a gente vai parar já nas aulas gravadas, tem muito sobre isso, mas na mentoria a gente despenca, fala sobre isso. O curso terá um viés prático na Alva. Só o viés é exclusivamente prático. Tanto é que nem é momento de responder perguntas ainda, né? Estou falando aqui do super, quero chegar no super bônus. O Maurício vai puxar minha orelha depois, mas é exclusivamente prático o curso. Eu começo já analisando situações de condição da ação, de interesse de agir, analisando decisões do INSS, cálculos, sentenças. Aliás, tem os módulos 4 e 5, a gente vai analisar sentenças proferidas na revisão da vida toda. Analisar o que tem de bom na sentença, o que tem de ruim, o que eu faço com as sentenças que não são boas, qual o recurso cabível. Gente, é extremamente prático o curso. E a mentoria é prova disso, né? A mentoria eu vou receber vocês para fazer as perguntas aí que tiverem sobre questões práticas, como fazer o cálculo, o que eu devo me preocupar com o cálculo. Então, a gente vai falar muito sobre os salários anteriores a 1982. E o super bônus, esse não está disponível para todo mundo. Esse está disponível somente para quem fizer a matrícula no curso hoje, até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Quem fizer a matrícula hoje vai receber um livro, este livro aqui, de revisão da vida toda, autografado. Esse aqui é a segunda edição, tá? Que eu tirei aqui da minha mesa. Vai receber este livro autografado, mas somente para quem fizer a matrícula hoje, tá? Até as 23 horas e 59 minutos. Encerradas as inscrições do dia de hoje, a gente faz um levantamento, identifica os inscritos e aí faz o envio do livro autografado. Este é o super bônus. E o bacana desse livro aqui, eu estava com as 3 edições aqui e tirei. Já tem, mas vai ganhar outro, Nalva. Eu estava com as 3 edições aqui e eu tirei para fazer uma gravação ali, fiquei com as 2, tá? A terceira edição tem um artigo meu e da professora Ana Paula Fernandes sobre revisão da vida toda. Tem mais um artigo dela e mais um artigo meu. E eu falei artigo sobre revisão da vida toda, né? O artigo é sobre decadência, tá? E também tem um QR Code na terceira edição. Tem um QR Code na terceira edição que você vai poder acessar vídeos que eu gravei sobre revisão da vida toda
e até a petição inicial, que não é importante, porque a petição inicial você já vai ter acesso mesmo ao se matricular no curso, tá? Ah, tá bom. Vamos lá então, você deve estar se perguntando quanto o curso, professor, qual é o custo do curso? O curso custa R$ 997 para você ter acesso ao material por 6 meses, mas hoje esse não é o preço, tá? Você vai adquirir o curso com um desconto de R$ 500. O curso hoje sai por R$ 497 ou 12 vezes de R$ 48,42. Gente, 12 vezes de R$ 48,42. E o curso, o valor total, com desconto de R$ 500, R$ 497. Eu falei para você que na revisão da vida toda, você pode realizar cálculos previdenciários para outros escritórios. Mas atenção, que daqui a pouco eu vou falar que esse valor com desconto de 500%, de R$ 500 é por tempo limitado, tá? Se você faz cálculo para outro escritório, e imagine que você cobre R$ 500 para fazer um cálculo de revisão da vida toda. Ah, professor, eu não consigo cobrar tudo isso. Tá bom, você cobra 250. Se você cobrar 500, não estou dizendo que você deva cobrar 250, tá? Mas vamos imaginar que eu já vi. Colega que cobra R$ 250 para fazer um cálculo de revisão da vida toda. Com 2 cálculos você paga o curso. Se cobrar 500 para fazer o cálculo, com um cálculo você paga o curso. Mas o curso de 997 por 497, com R$ 500 de desconto, somente até sábado, 7 de outubro, até às 23 horas e 59 minutos, tá? Agora compare, estou falando do cálculo de R$ 500. Compare com os honorários iniciais, de R$ 2.500. Você paga o curso. Os honorários iniciais de R$ 2.500 correspondem a 5 vezes o valor do curso. Feito isto, gente, a gente já está aqui partindo para o final. Se tiver dúvidas sobre o curso, a Kátia disse, eu cobro R$ 350. Então, um cálculo, se ela fizer 2 cálculos, ela paga o curso ainda. É um valor maior que o do curso, né? Então veja que não estou fora aqui da realidade nos comentários. Feito isto, gente, vocês têm 3 opções, tá? Vocês têm 3 opções. A primeira delas, ignora tudo isso que eu falei. Ignora tudo isso, não trabalha com revisão da vida toda, perde essa oportunidade, esse mar de oportunidade. Quem chegou aqui, professor Teodoro Augustinho, né? O Agostinho. Brincadeira, viu, Theo? Teodoro Agostinho, passando por aqui. Que honra, né? Então, a primeira opção é, ignora tudo que eu falei, não é importante para você, ou se você faz revisão da vida toda, vai continuar correndo os riscos de perder a oportunidade de melhorar a vida de muita gente. Segunda opção é fazer sozinho. Não preciso dos ensinamentos do professor Sérgio e vou fazer a minha revisão, continuar fazendo as minhas revisões sozinho, colocando em risco toda a independência do escritório e a própria segurança do segurado. Já a terceira opção é se matricular no curso e vir para o método testado e aprovado por mim, né? Tantos processos, milhares de processos no escritório, a gente vai desenvolver um método para vocês, os 10 passos para uma revisão da vida toda perfeita. Acho que é uma excelente oportunidade para a gente discutir mais sobre revisão da vida toda. O link para inscrição ou matrícula, até o dia 7/10, Sônia. A Sônia, querida amiga Sônia, passando por aqui. Até o dia 7/10, o curso fica com um desconto de R$ 500. O link para a matrícula está lá na minha bio, tá? O pessoal colocou lá agora. Ou você comente aqui, comente RVT, comente aí, gente. Tá? Ainda que você não queira receber nada, comente aí RVT e vai receber todas as informações do curso. O link, os valores, forma de pagamento. Jorge de Passo Fundo, digita aí Jorge de Passo Fundo RVT para você receber todas as informações que precisar para a matrícula do curso. Outra coisa, né? Vamos aqui fazer uma brincadeira. Eu vou responder algumas perguntas aqui. Maurício, tem alguma pergunta para mim aí? Que já são muitos comentários aqui, eu não consigo voltar. Pessoal, digitem RVT,
para receberem o acesso. A Rita falando muito bom, amamos. A Rita é uma querida amiga, acho que lá do início das minhas aulas de cálculos previdenciários, né? Né, Rita? O Bernardo passando por aqui, o Carioca, né? O famoso é tudo nosso, passando por aqui. Agora vamos lá, para uma brincadeira. Alguém aí já fez a matrícula para o curso? Comente aí, gente. Quem já fez a matrícula para o curso? Quem não fez, quer fazer? Comentem RVT. Maurício sumiu daqui. Deixa eu ver se eu vi que tinha pergunta lá. Eu até meio que já respondi. Bom, Fernandes e Canton, aí não vale, é suspeito, né? Falando que não há dúvida que o curso sendo comigo já é uma super oportunidade. A gente tem amigo para isso. Emília de Cabo Frio, curso imperdível. Bernardo Pouco Carioca. A Sônia perguntou se o desconto permanece até o dia 7/10. Exato, até as 7/10 às 23h59. Ó, tem gente que falou aqui, eu cobro R$500 para fazer o cálculo. Olha aqui, a professora Ana, somente hoje mesmo? Explica aí, gente. O livro autografado será enviado para quem fizer a matrícula hoje. Somente hoje. Estou reforçando, professora Ana, desculpa, porque não deu para ver aqui, tá? Julgamento dos embargos de declaração no STF. Professor, qual o horizonte? Bom, pelo que a gente está vendo nos votos proferidos, uma modulação de efeitos, né? O voto do ministro Alexandre de Moraes, uma modulação pior no que diz a parcelas em atraso, e o voto da ministra Rosa Weber mais interessante, se amplia mais o período de recebimento dos atrasados. O Maurício desapareceu, não consigo voltar aqui os comentários, mas um colega me perguntou se a gente vai focar, na relação dos salários anteriores a 82. O que fazer com a relação dos salários anteriores a 82, como provar, qual o valor considerado, se o valor estiver por hora, o que eu faço para converter por mês, se o valor estiver por hora aula, o que eu faço, tá? A gente vai passar por isso de forma prática no curso prático sobre a revisão da vida toda. Em caso de pensão por morte, não sei se mencionou isso, a gente também vai falar sobre isso, Miriam. O benefício de pensão por morte também possui direito de revisão da vida toda. E no curso a gente vai explanar e fazer uma relação com os votos proferidos até agora nos embargos de declaração da revisão da vida toda. Tem uma certa tentativa de modulação de efeitos lá, tá? Jennifer perguntou dos embargos de declaração, né? O livro só para quem faz inscrição hoje, tem como trocar o livro? Não tem, gente. O curso é revisão da vida toda. A gente vai enviar o livro sobre revisão da vida toda. Teremos uma aula de atualização após julgamento dos embargos de declaração, Lucas. E se eles demorarem mais de 6 meses? Olha, interessante essa pergunta, hein? Vou puxar a orelha do Maurício depois, que ele não pegou essa pergunta para mim. Lucas, fique tranquilo. Ainda que o julgamento saia daqui a 1 ano, nós vamos voltar. Para quem se matriculou no curso, nós vamos abrir a aula de atualização. Fiquem tranquilos. Todos os alunos, ainda que matriculados há mais de 6 meses. Tá? Conteúdo, a professora Ana, conteúdo múltiplo, aulas gravadas, mentorias ao vivo. Pessoal, quem quiser receber informação sobre o curso prático de revisão da vida toda, digite aí RVT, tá? Ou corra lá na minha bio, tem o link para inscrição. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, a Bárbara. E quando ao fazer a RVT, descobre que na concessão já houve erro do tipo de aposentadoria. Olha, a gente fala bastante sobre isso, né? Quando a gente conversa sobre revisão da vida toda, a ideia é revisar o benefício apenas para incluir os salários anteriores a 94. Mas, em muitos casos, a gente tem identificado outros tipos de revisão. Dá para fazer alguma coisa? Sim. A gente também fala sobre isso. É possível cumular pedidos de revisão. Revisão de atividades concomitantes é um exemplo, tá?
Dá para acumular com revisão da vida toda? Dá. Dá para fazer separado? Sim, a gente vai mostrar como fazer isto. Acho que era isto. Acho que era isto, tá? Gente, então eu espero todos vocês. Olha aqui, ó. Doutora Daisy, já inscrita, quero o livro. Pronto. Né? A Daisy aqui, a primeira que eu vi, porque tem muita gente passando, a primeira que eu vi, doutora Daisy, que já fez a matrícula e vai receber o livro autografado. Pergunta do Maurício, que também é suspeito. O que fazer enquanto o processo não teve decisão e está suspenso? Veja, você pode ter o seu processo que está suspenso, aí, obviamente, a gente vai ter pouca coisa para fazer. A menos que esse processo tenha uma concessão de tutela de urgência, a gente vai poder executar a tutela de urgência, buscar a implantação do benefício previdenciário. Mas, eu acho que a pergunta dele foi no geral. O que fazer enquanto os processos estão suspensos? Eu paro tudo, desisto da revisão da vida toda? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo o tempo todo para vocês aqui que a gente teve que continuar trabalhando na revisão da vida toda. Até porque, se você imaginar que porque nós temos uma decisão de sobrestamento, eu não vou mais fazer revisão da vida toda, pode ser que enquanto você esteja aguardando a definição, aquele benefício seja abarcado pela decadência. Então, continue fazendo revisões da vida toda. Tá? Tem algum empecilho para ajuizamento de novas ações? Não. Aqui no escritório, todo dia a gente continua ajuizando ações de revisão da vida toda. O que vai acontecer? Em alguns processos, o juiz já decide para suspender o processo, cumprindo a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Em alguns outros, ele determina a citação do INSS, constitui em mora o devedor, suspende a prescrição e a decadência, e depois da apresentação de contestação, o processo vai ser suspenso. Esse é o melhor dos mundos, né? A suspensão depois da citação. Professor, protocolizei uma ação em maio, até agora não foi feito nada, está parado. Posso fazer algo? Geisa, agora não há muito o que fazer, tá? Por conta da determinação de suspensão dos processos em curso por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Sou aluna da pós, vou receber o livro? Somente os matriculados no curso. Acabei de aderir ao curso. Avante RVT, o Lucas. Obrigado, Lucas. Mais um. A Kátia. A Kátia Mendonça é parceira do Bernardo, né? Por isso que ela disse é tudo nosso. Qual o horizonte do julgamento dos embargos, declaração? Maurício perguntando de novo. A pergunta que a Jennifer já fez, né? Olha só, isso é interessante. É difícil dar opinião nesta hora, tá? Por tratar-se de STF, a gente já sabe do histórico das decisões. A gente já sabe do histórico das decisões. Mas eu vou considerar os votos que nós temos até agora. Os dois votos determinam a modulação dos efeitos. A modulação mais gravosa para os segurados é aquela que impede o recebimento dos atrasados dos últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, considerando a prescrição quinquenal. O voto do ministro Alexandre de Moraes impõe os atrasados a partir de dezembro de 2022 e o voto da ministra Rosa Weber, que é mais interessante, determina a modulação de efeitos para recebimento de atrasados, regra geral, a partir de dezembro de 2019, data do julgamento do tema 999 pelo STJ. E a outra modulação de efeitos, que também é impactante e a gente precisa estudar, e tem nos dois votos, é de que não cabe revisão da vida toda para benefício extinto, tá? Essa é uma imposição de modulação de efeitos um pouco duvidosa ainda, porque a gente vai precisar estudar qual o conceito de benefício extinto. Isaías, presença garantida no curso, já vai ganhar o livro autografado. Prévia Amigas, inscrita, também vai levar. Consigo pagar, Jennifer, consigo pagar com a anuidade da OAB de São Paulo? Não, porque o curso não é realizado pela OAB, o curso é realizado pelo Excelência Prev. Sara, excelente live, bora pro curso, vai ser ótimo. Posso pedir tutela de urgência, Silvânia? Se ainda não foi requerida? Pode, Silvânia. O problema é que a gente tem a decisão
do ministro Alexandre de Moraes impondo a suspensão de todos os processos em curso. Então, se o processo está suspenso, dificilmente o pedido vai surtir efeitos. Professora Ana, curso comprado, Reinaldo também vai levar o livro. Imperdível, Cláudio Lira, amigão, recebeu a gente super bem lá em Manaus. Só não foi muito bacana, né, professora Ana, porque ele levou uma bolachinha lá. Cadê a Grace? Cadê o Tássio? Cadê o Iago? A professora Ana ganhou uma lata de bolachinha e nós ganhamos uma latinha. Brincadeira, Cláudia, eu amei. Fez sucesso aqui as bolachinhas. Mais gente falando. Kátia. A Kátia, eu nunca mais esqueço da Kátia Mendonça, né? Depois da vergonha que eu passei, a Kátia, que é coordenadora do IEPREV do estado da Bahia. Não atuo com previdenciário. É viável o curso e atuar na revisão da vida toda? Ora, é uma oportunidade. O curso é prático, vai te ensinar do começo ao fim. É uma oportunidade, acho que vale muito a pena. Né? Eu que amo direito previdenciário, faria. A professora Ana disse que é um curso realizado pela Excelência Previdenciária, mas os alunos receberão um super desconto do IEPREV Calc. É isso aí. Daisy, eu também inscrita, também vai levar o curso. Adquiri 2 livros no Congresso maravilhosos. Também farei o curso. Já tenho o livro, mas já quero. Se fizer, já ganha outro para presentear alguém. Thelma, parabéns, noite incrível. Geraldo de Oliveira. Geraldo, digita aí RVT que você vai receber o link. Ou então corre lá na minha bio, que lá tem o link para inscrição no curso. É variável o curso. Vamos lá. Inscrição realizada. ABS Advogado. Já me inscrevi, que era o meu livro Clotilde. Excelente. E o Geraldo aqui. Cadê o link? Maurício, Geraldo de Oliveira Melo. Geraldo, digita RVT que você recebe da equipe o link de acesso. Enfim, gente, eu acabei não comentando aqui, esqueci, pulei, sobre a possibilidade, assistir o curso, professor, assistir o curso, não era nada daquilo que eu imaginava, estou decepcionado, sua aula é horrível. Eu não acredito que isso vai acontecer, a gente fez tudo com muito carinho, tá? A gente fez tudo com muito carinho. Gravei as aulas para vocês da forma mais prática possível, com o maior número de informações, e acredito que você vai assistir, vai amar e não vai querer desistir, não vai querer cancelar. A Ruth, já fiz minha inscrição esperando o livro. Mas, gente, adquiri o curso, professor, não gostei, não é aquilo que eu esperava, vai ter 7 dias para pedir o reembolso. Desisto do curso, quero reembolso. É só enviar, lá no sistema vai ter todas as informações para vocês, mas é só enviar um e-mail para atendimento@excelênciaprev.com.br atendimento@excelênciaprev.com.br. Como vou receber o curso? Graziela, você vai receber na sua casa, no endereço que você indicou na sua matrícula, o livro autografado. A Nalva disse, né, por isso que é bom ter amigo, que a desistência nunca acontecerá. O professor é muito didático. Obrigado, Nalva. Obrigado pelo carinho. E eu também acho que não. Você vai gostar, o curso é prático, tem muita coisa bacana lá. A Lloyd, eu nem vou acreditar no que ela disse. Ela disse que a minha aula é horrível, mas o que não é verdade. A Lloyd é uma querida amiga, né? Estávamos juntos ontem em São Paulo, eu e a Lloyd. Lloyd, se você chegou agora, vai, digita RVT aí para você receber as informações do curso. Gente, agora para fechar, tá? Para quem chegou agora e quer receber informações sobre o curso, digite RVT. Nós vamos fazer o curso em 5 módulos, desde o pré-processo, a fase pré-processual. Como eu vou identificar quem pode ingressar com a ação de revisão da vida toda? O que eu preciso demonstrar para ingressar com a ação de revisão da vida toda? Isso são condições da ação. No segundo bloco, a gente fala sobre os fundamentos da tese, tá? No que consiste o julgamento do tema 999, do tema 1102. Vamos falar nesse segundo módulo sobre o divisor mínimo, que influencia muito na revisão da vida toda, e na aposentadoria por idade melhora muito o benefício dos segurados.
Vamos analisar os votos proferidos até agora nos embargos de declaração da revisão da vida toda. No módulo número 3, vamos analisar decadência, prescrição, trazer a prática, né, da contagem dos prazos, vou mostrar casos concretos, vamos analisar histórico de créditos para fazer contagem de prazo decadencial. Nos módulos 4 e 5, vamos falar tudo sobre prática processual, do que eu devo levar na minha petição inicial, o que eu devo me preocupar com os cálculos previdenciários, tá? Vamos analisar sentenças proferidas em revisão da vida toda, para a gente saber como se defender dessas sentenças. Também vamos mostrar petição inicial, claro, eu vou falar o que deve constar na petição inicial, depois eu mostro a petição inicial de acordo com tudo que nós ensinamos. E aí vamos, na parte final do módulo número 5, preparar as questões práticas para o cálculo que nós vamos realizar no módulo complementar. O módulo complementar são as mentorias, serão 3 mentorias, uma por mês, durante 3 meses, obviamente. E aí na mentoria você traz seu caso concreto, a sua dúvida, vamos fazer o cálculo durante a mentoria. Tudo isso você vai assistir por 6 meses, tá? 6 meses para assistir. O curso de R$ 997 com desconto de R$ 500, R$ 497, pode pagar em 12 vezes, tá bom? Quem quer receber o link para matrícula, digite RVT ou o link está lá na minha bio. Acho que era isso, gente. Muito obrigado até aqui. Acho que alguém escreveu aí, né? Achei que fosse um mega curso, mas a gente ficou aqui uns 40 minutos tratando sobre pontos importantes, né, da revisão da vida toda, depois o que você não pode fazer, respondemos perguntas, falamos de números. A Nalva, comprei, vai receber o livro. A Fabiana, maravilha, será ótima. Então é isso, gente, conversamos um pouco dentro dessa mais de 1h30 sobre os pontos importantes da revisão da vida toda. Trouxemos novidades, números sobre a revisão, o que é que você vai conseguir aumentar no benefício do segurado. Trouxe 3 exemplos, e é isto, tá? Agora, no curso, a gente vai trabalhar de forma mais aprofundada nas aulas gravadas e depois na mentoria. Serão 3 mentorias, então aí, as mentorias costumam demorar um pouquinho, né? Até porque a professora Ana participa das mentorias, aí ela separa as perguntas, faz a mediação, então a gente vai entregar muito mais do que prometemos aqui, principalmente nas mentorias. Gente, abraço a todos, uma boa noite. Quem já fez a inscrição, comente aí, ou a matrícula, e eu aguardo vocês todos na próxima segunda-feira, no horário que vocês vão receber, junto com a professora Ana, para uma aula de boas-vindas, quando todo o material de apoio e as aulas gravadas serão disponibilizadas para vocês, e posteriormente a gente faz o agendamento das mentorias. Um grande abraço e eu espero todos vocês no curso prático sobre revisão da vida toda. Abraço, gente, até mais!